Livro dos Juízes de Israel, capítulo 13. Nós iremos ler, queridos, a partir do versículo 1. Quero aqui chegar a Deus a minha gratidão por estar nesta igreja pela terceira vez ministrando sua santa e poderosa palavra. Alegre em ver alguns amigos que estão aqui voltar e desde já agradecer a Deus pela vida do pastor Ezequiel, dirigente desta igreja. Que Deus continue, pastor, conservando, dando graça, protegendo o Senhor, toda a sua família, seu ministério. Muito obrigado por permitir por mais uma vez estar cooperando com o Senhor nesta igreja. Deus abençoe bem. Agora, Deus, pela vida do evangelista Daniel, que nos convidou. Deus, que abençoe com o Senhor, companheiro do Senhor, toda a sua família, seu ministério, toda esta mocidade. Deus abençoe o seu movimento. Em nome de Jesus, muito obrigado. Hoje falo para o convite, falamos pela vida da minha muito esposa, irmã Jaqueline, onde pode sempre me acompanha, também no centro das minhas agendas, ela está comigo, eu não gosto de andar só. Sem ela eu fico um pouco triste, mas estou contente por estar comigo hoje. Em nome de Jesus. Louvado pela vida do nosso presbítero, Gessiel, Deus abençoe, graças a Deus, que tu és um amigo, e hoje em dia, fazendo o céu de força, Deus abençoe grande. Deus abençoe bem você, toda a sua família. Sérgio Paulo, Deus abençoe, filho, o amigo da Missionários, o pregador do Evangelho, irmãos. Convide Sérgio Paulo, porque o menino prega a Bíblia e é crente. Deus abençoe Sérgio Paulo, em nome de Jesus. É mais um beijo, se vocês saudados. Em nome do texto bíblico, diga amém. Assim diz, queridos, a poderosa palavra do Senhor. Juízes capítulo 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém concederás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Você pode dizer amém? Passamos uma breve oração. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos por estarmos na tua casa nesta noite. Fala aos
nossos corações aquilo que o Senhor tem para nos conceder nesta noite, porque nós precisamos ouvir tão somente a tua voz. Jesus, se neste culto com a mocidade quiseres, desejares batizar com o teu Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade, toda a autoridade, todo o poder para batizar com o teu Espírito Santo. Se quiseres repreender enfermidades alojadas nesta noite, o Senhor tem liberdade para assim fazer, porque aonde tu estás, algo no mundo visível e invisível acontece para a tua glória. É isto que nós te pedimos e com fé desde já te agradecemos, porque já sentimos. O Senhor é aqui que nós estamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz. Queridos, eu quero ministrar nesta noite baseado em um tema muito prático: o céu e suas regras. Repita comigo 3 após 1, 2, 3. O céu e as suas regras. Quando meditamos no livro dos Juízes, meditamos em um livro onde relata períodos de oscilação espiritual. O povo de Deus entrou em vários momentos de crise espiritual. Nós percebemos que todas as vezes que Deus levantava um juiz que seguia os padrões e princípios divinos, o povo se convertia e voltava-se para Deus. Mas a Bíblia nos descreve que na medida que este juiz, ou este líder espiritual que Deus levantava e estabelecia, vinha a falecer, o povo de maneira automática, ou de forma automática, deixava Deus e voltava para os deuses. Deixava a adoração verdadeira pela adoração falsificada, adulterada. Juízes que nós conhecemos que marcaram o seu tempo, como Gideão, Débora, o próprio profeta Samuel, que era sacerdote, profeta e juiz, foram instrumentos de Deus para coordenar o povo, orientados por Deus para reger o povo. Sabemos que ninguém fica para sempre. Depois da morte de Jefté, a Bíblia nos relata no capítulo 13 que Deus agora se revelará para uma família. O homem desta casa se chama Manoá. Manoá, o homem, o líder. E a Bíblia diz que o anjo de Deus se revelará para a sua esposa. Mas o interessante de tudo isso, para confirmar com aquilo que eu lhes disse, o versículo 1 diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou. Diga comigo se puder: o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Deus entregou o povo na mão do seu adversário. Quando lemos sobre isso, pensamos de maneira praticamente automática que Deus permitiu os hebreus serem tratados no Egito, porque Deus tinha um propósito com o cativeiro. Tem cativeiros que Deus estabelece para trazer o povo de volta para os pés. Deus entrega o povo na mão dos filisteus por causa da sua rebeldia e apostasia espiritual. Quando meditamos, queridos, no versículo 1, meditamos em um contexto atual. O povo, quando quer obter alguma coisa da parte de Deus, busca a Deus pelas coisas e não pela presença. Israel era uma nação que buscava a Deus não pela presença e pela sua revelação, mas buscavam a Deus pelas coisas que Deus fornecia. E o interessante, queridos, que quando meditamos e aplicamos para o contexto atual, um contexto materialista, egocêntrico, um contexto pós-moderno, aonde na maioria das vezes as pessoas vêm para o culto não por causa de Deus, mas para cumprir a tabela religiosa. Vivemos em um tempo de uma religiosidade exacerbada na falsidade. O equilíbrio se perde, a falsidade e a hipocrisia entra e a essência se esvai. E quando tudo isso acontece, Deus sai no meio do povo. Israel era um povo que estava ali, mas não porque Deus era o seu centro, mas porque as coisas que Deus fornecia eram boas, que saciavam a sua necessidade. O tempo que nós vivemos é este.
Vivemos em um período complicado e confesso a lhe dizer, vivemos em dias esquisitos. Pessoas que não adoram a Deus mais, pessoas que não entregam a Deus a adoração. Foi pregado sobre a adoração. E qual é o propósito verdadeiro, essencial de estarmos no culto? O culto é entrega, o culto é veneração, o culto é quebrantamento, o culto, queridos, nós estamos aqui para se render. Eu quero convidar você nesta noite, não para fazer como Israel fez, que virou as costas para Deus, mas eu convido a você nesta noite, que saiu de sua casa com problemas, uns enfermos, outros com complicações piores, porque a enfermidade assolou e a enfermidade gerou outras complicações dentro de casa, mas você saiu da sua residência, entrou por essas portas aqui, não para ficar neste banco olhando para o cantor, para o pregador, mas você veio porque você sabe que o Deus que você serve tem capacidade de fazer coisas extraordinárias, mas além da capacidade você sabe que você só vive, só respira, só prega, só canta, só ensina, só organiza, só trabalha, só dirige, porque Deus lhe concede a grande maravilha para você tudo isso fazer. Então eu convido a você nesta hora a liberar o que trouxeste para Deus através de glória, de aleluia, de santo. Entregue a Deus a tua adoração nesta noite, porque o céu está aberto para receber este culto, né, Deus? Se assim você quiser fazer, se você sentir liberdade, diga para alguém: entrega o culto porque Deus cuida do resto. Entrega o culto porque o céu cuida do resto. Entrega o glória que está preso aí, que Deus começa a fazer aquilo que tu não pode. Deus está nesta noite bradando: precisamos voltar ao primeiro amor e não virar as costas para o Deus, meu Senhor. Aí interessante, Deus entrega o próprio povo na mão dos adversários. Aí eu pensei uma coisa, pastor Ezequiel: se Deus entregou Israel na mão dos inimigos, porque Deus ele faz com que pessoas rebeldes sejam confrontadas com situações difíceis? Eu não tenho para mudar o texto. Não tem como mudar, né? Deus coloca gente ruim em situação complicada para arrebentar. Entendeu como Deus fala para a gente nesta noite? Vou dizer uma coisa para você: Deus coloca gente ruim em situação complicada para consertar. Tu crê nisso? Vou liberar uma palavra direcionada para alguém. Tu tem apresentado a Deus uma situação, tu tens contado para Deus uma história, e Deus me diz para lhes dizer que envolve pessoas, mas são pessoas que não são companheiras passivas, são pessoas conflitantes, bronqueiras, difíceis de se lidar. Mas Deus está dizendo para você nesta noite: feche a boca, pare de tomar partido nisto, porque eu visito o Israel afastado com provações extremas, para que ele volte para o lugar que nunca deveria ter saído. Deus está dizendo para você: dos seus filhos culto eu, da sua família culto eu, e eu te calma, a monte que te come. Tu estás com o coração partido nesta noite aqui, mas eu disse para ti: eu conheço a partida do coração, eu conheço os cacos que foram jogados pela dor, e o céu diz: eu conheço o canal da humilhação, eu conheço o canal da traição, eu conheço o canal da rebeldia, eu conheço o canal do abandono, eu conheço o canal da calúnia, eu conheço o canal da humilhação, e assim diz Deus: eu vou tratar, eu vou
visitando quem? É calma. Vamos lá. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher estéril e não tinha filhos. Olha, vou dizer uma coisa para os irmãos. Vou pegar muito prático. Eita, Deus está vindo em estéreo com um projeto novo. Sabe por quê, pastor? Porque Deus precisa de alguém que enfrente Filisteu. Enquanto o teu Israel entregue por rebeldia e apostasia, Deus olha de cima e vê um vento estéril, vê uma casa que não tem sorriso de criança, que não tem a alegria de uma mãe, uma satisfação de uma mãe pegar o filho do braço. Mas Deus visita a casa de Manoá. Eu confesso que eu dizer, aqui tem duas igrejas no capítulo 13. A igreja desviada e a igreja aprovada. Israel é uma igreja desviada, mas a casa de Manoá é uma igreja aprovada. Deus está visitando a igreja aprovada para suscitar, para erguer um instrumento de liberdade. Você nesta noite não está aqui por acaso. E você não gerou pessoas por acaso. Jovem, você não está aqui por acaso. Você não nasceu por acaso. Você está vivo por um propósito. O propósito é grande. Qual é o propósito? Deus visitou a casa de Manoá. Aí há uma complexidade para quem não entende os estudos de Deus. Como é que Deus visita uma casa estéril? Mas Deus visita uma casa estéril para regra que quem anda segundo padrões e princípios divinos vai obter coisas extraordinárias e provar do sobrenatural. O que Deus quer da nossa geração é que provemos do sobrenatural. Mas para provar do sobrenatural precisamos ter a casa de Manoá. Qual é a casa de Manoá? É uma casa que entrega holocausto. É uma casa que entrega sacrifício. É alguém que vive uma vida de integridade. Deus não fala com um Manoá e uma mulher estéril por acaso, porque Deus não visita rebelde. Deus visita quebrantado. Então a nossa geração tem que entender uma coisa: se quisermos ser instrumentos de grandezas e de projetos grandes de Deus, precisamos entender que nós precisamos viver em regra. Qual é o tema da mensagem? O céu e suas regras. Diga comigo: os céus e suas regras. Os irmãos acreditam que o céu rege as coisas, Deus rege as coisas, mas o céu tem regra. Minhas irmãs abnegadas servas de Deus, obreiros abnegados servos de Deus, Deus não visita ninguém com projetos grandes que vive sem regra. Qual é o problema da geração atual? É uma geração que quer ser crente, mas não quer viver sob. É uma geração que quer cantar, mas não quer viver sob. Eu estou dizendo no geral. É um povo que quer fazer, mas não quer viver subordinado a regras divinas. Glória a Deus. Aí há uma preocupação que eu estou vendo, que é a preocupação dos líderes, e eu confesso lícito que nos últimos dias eu estava pensando sobre isso. O que vai ser da geração de amanhã, se nós não entendermos que nós devemos aplicar regras e viver em regras hoje? Aleluia! Se eu vivo o presente desregrado, meu futuro será destrutivo. Mas se eu vivo o presente organizado, sob regras, o meu futuro será produtivo. Oh, glória! Glória a Deus! O que Deus está traindo para a gente meditar é: Deus visita uma casa que tem regra. É alguém que mesmo tem uma mulher estéril não deixa de ser crente.
Deus visita Manoá porque vê integridade e olha para ele e para a mulher como um ambiente sobrenatural. Escute, Deus lhe atraiu para você estar neste culto para lhe dizer: a sua vida, o ambiente que você está inserido, é um ambiente que eu vou usar para revelar o meu sobrenatural. O meu projeto, que já está na minha presciência, revelar-se-á no ambiente da tua integridade. É no ambiente da tua integridade. Qual é o ambiente da tua integridade? Teu relacionamento, Manoá e esposa. O nome da mulher não é citado, mas o nome de Manoá é revelado. Deus visita um relacionamento que vive em regra. Deus visita uma casa que está sob regra. E quando se revela para a mulher de Manoá, a Bíblia diz que o anjo do Senhor revela da seguinte maneira: este que nascerá de ti, ele não pode beber bebida forte, ele não pode cortar o cabelo, ele será nazireu de Deus. Em outras palavras, ele será separado para um propósito. Deus quer que vivamos em regra, para que vivamos propósitos de Deus, divinos e não propósitos humanos. O grande problema da gente, de modo geral, é porque viver propósitos divinos dói. Mas viver os meus propósitos massageiam os meus métodos de vida. Pessoas que negociam os propósitos divinos pelo seu método de culto. Pessoas que negociam o seu propósito de chamado, de ministério, pelo seu método de vida. Ele não quer. Por mais que Deus fale, ele foge, porque não dá lucratividade. Pessoas que olham para o ministério apenas por lucratividade e não olham para o ministério com foco, que é um projeto revelado para estabelecer liberdade. Escute, Deus visita uma casa que tem regra. Se você não ajeitar os móveis da sua casa, não espera a presença descer para se revelar lá dentro. Falo sobre isso numa condição espiritual. Se a minha vida é espiritual, meus irmãos, jovens de Deus, não estiver organizada, Deus não vai me usar como intensidade. Por mais que eu saiba pregar, por mais que eu saiba orientar alguém, aconselhar alguém, o que Deus quer é que não vivamos no método da pregação. Deus não quer que vivamos no método do aconselhamento. Apenas temos que associar, fazer com que isso se ligue, se une. É o método humano subordinado à graça e à presença de Deus. Por isso que gera efeito. Porque quando eu vou confrontar alguém, presbítero Gesiel, sem a graça, sem a regra, mas apenas com meus métodos, eu sou formado, tenho qualificação, sou poliglota, 3 anéis no dedo. É pecado? Não. Se for, estude, seja grande, academicamente, profissionalmente falando, mas entenda que métodos humanos não tratam necessidades espirituais. Nós temos que entender que temos que nos qualificar, mas nos ligar à presença, às regras, ao holocausto, ao sacrifício, ao poder, à chama. Para que tenha efeito. Eu não tenho preocupação porque a gente prega irmãos, em alguns eventos com misericórdia e está dando agonia. Agonia, irmão. O povo quer um movimento. Ei, eu sou contra não, se eu mandar marcha abaixo, vou morrer. Se eu mandar entregar a profecia, entrega. Se eu mandar cortar as cordas, eu quero no espiritual, Deus usa cada um. Segundo o que ele me confiou. Diga amém por isso. Mas o bom é assim se assenta aqui, ó. Regra. Glória a Deus. Glória. Como é que o céu vai se revelar? Vai usar alguém que manda lá, me diga aí. Ele exerce porque ele tem método, não é verdade? Ele tem método, ele estudou, ele sabe fazer o povo chorar, ele sabe fazer o povo pular, ele sabe fazer o povo ficar bem, ele sabe fazer. Agora tem efeito? Tem efeito? Não tem efeito. Porque o que a gente precisa de ver é efeito. Tem um efeito, ser confrontado pelo efeito. E o que está acontecendo em muitos ambientes, em muitas pessoas? Você não vê efeito do evangelho.
você não vê efeito da presença de Deus na vida dele. Já viu que é crente? Quando aquela pregando em Puxanga, depois de Campina Grande, no evento de jovens, olha para um cidadão lá fora e fiz um convite: você já é crente? Sou crente. Se você visse o cidadão, não vou elencar características, mas você, se você estivesse na mesma rua que ele, só você e ele, você corria. Pessoas que não têm aparência de alguém que vive sob regras. Pessoas que estão dentro da igreja e reclamam: você crê do jeito que eu quero. Que problema? O que tem a ver se eu gostar de nós? Olha isso, porque a gente tem que ter cuidado até para falar sobre isso. O que tem a ver se eu for crente, mas gostar de uma linha? Olha para cá, todo mundo. Presta atenção. Uma linha diferente. Qual o problema de ser crente e gostar de um negócio diferente? Qual o problema de ser crente e ver um negócio diferente? Diga comigo: métodos humanos, sem a graça, sem a regra, não tem efeito. Sabe por quê? Para jovens, eu digo isso porque hoje eu estou constante. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque o Evangelho gera na gente desejo de viver sob regra. Se a gente perde a necessidade, quem não ouve amém? Amém. Se a gente perde a necessidade de viver sob regra, Deus saiu da gente há muito tempo. Ele não está habitando a gente. Porque a regra, ela é feita e materializada pelo temor e pelo pudor. Se o temor e o pudor saem da gente não vive sob regra. Estão entendendo o que eu estou dizendo a vocês? Por quê? Porque eu olho para vocês e a igreja vê nos jovens o futuro do amanhã. A igreja do amanhã, mas entenda, não adianta ter um pai que ora se você não quer viver sob os princípios do teu pai. Ali é a hora de ir embora. Diga comigo: a casa de Manoá tem regra. A casa de Manoá tem regra. Só que adianta a casa tem regra se o filho quer viver sob regra? Vai apertar, vai apertar. Sabe o que está acontecendo? A geração, olha, a igreja que vai ser arrebatada é a igreja de Manoá. É a igreja aprovada. Mas dentro da igreja aprovada tem um Israel rebelde. Tem um Sansão gerado. Tem um Sansão gerado para um projeto. Qual é o projeto? Libertação. Escuta, Deus gerou você para libertar pessoas cativas. Deus gerou você para libertar pessoas presas. Glória. Está entendendo o que Deus está dizendo para você? O que Deus tem contigo é muito grande. Só que a gente perde a percepção, porque a gente é incomodado pelas coisas. Quando vemos algumas coisas estranhas, as coisas estranhas estão atraindo mais os jovens para fora do que a presença que está dentro atraindo de fora para dentro. Tem mais jovens se desviando do que jovens se convertendo. Por quê? Escuta. Sabe por quê? Por que a maioria dos jovens se desviando? É por falta de ensinamento? Não. Manoá não ensinou. Manoá não ensinou que era sacrifício. Manoá não ensinou a Sansão que era holocausto. Manoá não disse a Sansão: tu não pode cortar cabelo. Sansão, tu não pode beber vinho. Sansão, vigia com a mulher estranha. Sai de Tímina. Tem mulher aqui no teu povo, Sansão. Mas Sansão queria ouvido? Queria ouvido? Vou conjecturar, fazer uma ilustração e a gente segue. Ilustração: já estou de maior. Eu tenho força. Sabe o que é a força? Sabe o que é a força? Estou trabalhando. Tenho independência financeira. Sabe qual é a força? Me formei. Tenho a minha independência profissional. Sabe qual é a força? Mãe pode lidar comigo como for. Se eu quiser sair de casa, eu pago um kitnet, moro só e consigo viver. Essa é a força da geração de hoje. É uma força que Deus deu, está sendo usada de uma maneira errada. Aleluia! Vocês estão percebendo que a relação de hoje tem tudo na mão? Jovens, a gente tem tudo para ser os melhores pregadores. A gente tem tudo para ser os melhores profetas. A gente tem rede social. A gente tem capacidade de ganhar pessoas todos os dias para Jesus através de livros, histórias, de comunicação que a gente faz no feed. Mas porque a gente tem força, ela não tem efeito. A doutrina está aqui, pastor. É assim, ó. É assim, ó. É assim, ó. Agora é espada. Agora é espada.
geração anterior tinha acesso à tecnologia de hoje? Me responda, tinha acesso? A minha geração anterior tinha acesso a cursos teológicos como a gente tem hoje? A minha geração anterior tinha acesso a livros em PDF que a gente tem hoje? A minha geração era a geração estéril de oportunidades em alguns momentos, em alguns sentidos. Estéril de tecnologia, estéril muitas vezes de qualificação, por falta de oportunidade, por falta de condição. Mas deixou de ser o que foi? Uma geração que avassalou o inferno, uma geração que impactou. Os grandes pregadores da época que Deus usava entraram para a história porque ganharam milhares de pessoas, evangelizavam. O avivamento estava inserido onde ele estava, onde ele entregava a Deus que reclamava poder, porque era uma geração que não tinha o acesso que a gente tem, mas tinha a graça e gerava efeito. A gente tem tudo e muitas vezes falta poder. Tem o movimento, tem o remorso, não tem o arrependimento, tem o choro, mas não tem a conversão, tem o ajoelhamento, mas não tem a dor para diante de Deus, tem a falsidade, falta a verdade, falta o amor e tem a hipocrisia. E todo mundo dizendo: sou casa de manual, sou casa de manual, sou casa de manual, sou casa de manual. Quando na verdade é uma sanção gerado através de uma revelação sobrenatural que despreza a regra do Pai, a regra da Mãe, a regra de Deus, o culto prestado, e desprezou o santo que desceu sobre ele. Mas esta noite aqui, Deus está me dizendo: o Sansão rebelde vai voltar a sentir presença, mesmo que perca o cabelo, mas a força volta para os braços, a força volta para o joelho. O Sansão rebelde vai ser visitado pelo Deus de misericórdia. Agora Deus não quer estar aqui. Diga para ele aí, não canse de ensinar. Diga para ele, não canse de ensinar. Oriente, ensine, porque Sansão vai ter com Deus, porque ele veio, aprendeu e não quis ver, mas Deus por misericórdia visita Sansão. Posso falar, pastor? Por que você pega a permissão do pastor Ezequiel? Oi, irmãos, pastor, 5 minutos. Mas Jesus está aqui, estou sentindo a alegria de Deus, estou sentindo a paz. Sei que os irmãos têm suas atividades, seus empregos, mas eu quero orar para os irmãos. Toda a mocidade, se não permite orar para vocês, entra aqui para frente, toda a mocidade. Fique aqui no lado esquerdo. Haverá uma blindagem sobre vocês esta noite aqui. Tem algum de vocês que não é batizado no Espírito Santo? Todos são batizados no Espírito Santo? Você não é batizado, você não é batizado? Não é batizado no Espírito Santo? Você é batizado, filho? Você vai orar por ele. Você já é batizada? Já é batizado? Você já é batizada? Ore pela sua vida. Feche os olhos aqui que nós iremos orar. Deus vai fazer algo grande nesta noite aqui. Querido Deus, eterno Pai, estamos em tua casa nesta noite. Aleluia! Meu amigo, estamos vivendo dias de Ei, Jeová, mas estamos aqui para entregar aqui o verdadeiro crente prestado. O verdadeiro culto diante de Deus nesta noite. Peguei a tua palavra como me orientaste para este momento, para este culto com a mocidade, Senhor. Quero pedir a tua blindagem espiritual sobre a vida destas moças. Seja o Paulo dessa ali, rola pelas rapazes entre as moças em nome de Jesus. Se os irmãos sentirem de Deus de orar, peça também para orar. Vamos cumprir esta mocidade de oração esta noite. Estou aqui diante do teu altar, Senhor. Jovens, rapazes, moças que estão aqui inseridos nesta igreja, congregando este ambiente, mas apenas esse canal está travada, o sistema demolido, pós-moderno, está tentando retirar a essência da adoração, a essência do culto. Nós somos Deus céu, olha para o poder desta noite. Eu quero pedir a tua blindagem sobre a vida destes rapazes, sobre a vida dessas moças agora. Está retirando todo o tipo, Senhor, de filosofia mundana, todo o tipo de ceticismo religioso.
Você é casa, habitação de Deus. Esse é o toque. Emenésio de Calabaia, Eremintro Fúria, Remantrio, Tenécia, de Calabaia, Kevácia, Stica, Eita! Você quer aceitar Jesus? Você quer? Ela também está afastada da igreja, não já é crente. Já é? Pronto, deixa só aqui que você já é crente de Jesus. Pode voltar para o pessoal da igreja. Fica aqui, uma pessoa para Jesus. Uma pessoa para Jesus. Cadê o Lucas? Aleluia! Glória a Deus! O Lucas está vindo para Jesus. Sai para o e vai lá. Aleluia! Em nome de Jesus. Espírito de fé. Aleluia! Vai! Em nome de Jesus. Está repreendido. Sai! Em nome de Jesus. Como que é? Espírito de pombagira do ferro. Que manifesta agora. Em nome de Jesus. Legião demônio. Sai da vida. Pacto com macumba, com banda, com banda. Eita Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória, porque isso é Ele. Deus se manifesta. Lucas está no altar, irmão. Espírito de amor entre dentro do meu coração. Eu seja o que eu era. Como criança. Faz de mim, Jesus, como criança. Aleluia.
fora só tem Jesus ilusão. sabe por que eu estou. É verdade. Jesus Ô, não. glória! O mundo lá fora só tem ilusão. Tá entregue a Deus. Mas O Jesus- Espírito Santo é quem vai Amém. fazer o bom. O Senhor sempre é o Deus e abençoe grandemente. Aleluia! Parabéns, Jesus, assim, repita-se comigo. Diga assim, Senhor Jesus. Lucas, fica aqui perto dele. Fica aqui perto dele. Fica aqui perto dele. Coisa boa. É uma coisa mais secreta. Parabéns, Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Viu? Olha para Deus e diga assim, Senhor Jesus. Perdoe os meus pecados. Recebe o meu nome. Deus da vida. Diga assim, aceita como filho. Ô, glória! Chega um pecado. Amanso relevância. A família. Caramando e O pastor dequecia. está aqui e ele vai orar. Continue em pé e o pastor Ezequiel vai orar por eles. Deus abençoe a todos. Estou com alguns materiais aqui para a manutenção do ministério. Passe lá e seja também abençoado. Deus abençoe. Amém.